O jornal O Estado de São Paulo, que já teve grande credibilidade no passado, publicou um editorial com duras críticas ao comportamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O texto aponta que Moraes se apressou em chamar para si a investigação até mesmo de um incidente com fogos de artifício, dizendo: para surpresa de rigorosamente ninguém, bastaram poucas horas após as explosões na Praça dos Três Poderes para um incontido ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estufar o peito e ostentar as suas credenciais de plenipotenciário guarda-costas da democracia no país. Moraes apressou-se em vincular fatos, associar o homem a 8 de janeiro e, sobretudo, pontificar contra uma eventual anistia aos golpistas. Ademais, arvorou-se em analista político e, como se tudo isso não bastasse, instrumentalizou sua cadeira de ministro do STF para vender a ideia de que seria o juiz universal da defesa do Estado democrático de direito no Brasil. A sociedade já testemunhou uma história muitíssimo parecida e sabe muito bem como isso termina. O jornal admite, na condução dos secretos, infindáveis e onipresentes inquéritos das fake news, das milícias digitais e dos atos antidemocráticos, Moraes, é forçoso dizer, lançou-se em uma escalada autoritária. O atropelo de ritos processuais, a produção de provas contra suspeitos fora do processo regular e a arrogância na contestação de críticos de boa-fé, confundindo-os com inimigos da democracia e do STF, integram seu vasto arsenal. No entanto, o jornal omite seu próprio papel na escalada autoritária que diagnostica. O deputado Marcel Van Hatten ironizou o editorial dizendo: imprensa que passa pano para censura? Infelizmente, no Brasil temos. Van Hatten disse: a crítica do editorial do Estadão a Alexandre de Moraes, mais uma vez, acerta muito na superfície, mas é negacionista quanto ao problema mais profundo. Ao passar pano para a censura nas eleições de 2022, que se repetiu em 2024, e seguir ignorando os abusos de autoridade e a perseguição política contra opositores de Lula, o jornal, mais uma vez, adula a tirania. Os editoriais seguem frouxos contra os poderosos, apesar de tentarem vender outra coisa agora. O Estadão só aborda as feias consequências, mas nega-se a enxergar as monstruosas causas que levaram a essa situação. Talvez porque teria que admitir que fez parte desse processo. Talvez. Ainda assim, seria muito melhor reconhecer o erro passado e voltar à realidade, em lugar de continuar traindo a sua própria história de defesa da democracia, da liberdade e dos direitos humanos mais básicos. Outros cidadãos também apontaram a ausência completa de autocrítica do veículo. O procurador Marcelo Rocha Monteiro ironizou: da série A Bela Adormecida, Estadão descobrindo que Alexandre de Moraes usa métodos heterodoxos. Eufemismo é isso aí. Demoraram menos que a princesa Aurora, aquela que dormiu 100 anos, por culpa de uma bruxa que usava métodos heterodoxos. O humorista Marco Bianchi disse: não se cansa de ser dúbio o Estadão. Para ampliar o leque de leitores/clientes, dá seta para os dois lados ao mesmo tempo e chega ao disparate de comparar Moraes a Moro. Sim, para eles, são iguais o algoz da democracia e aquele que, humanamente, tentou protegê-la da cleptocracia. O jurista André Marcília apontou: sabe por que vai e volta o desejo do STF ser juiz universal da democracia? Porque a crítica da imprensa também vai e volta. Não há consistência, há um morde-a-sopra. O poder só é criticado no Brasil quando se perde por completo. Quando o abuso é pequeno, tolera-se.
O comentarista Lorenzo Ridolfi disse: felizmente, a mídia começa a se posicionar contra a falácia sustentada por Alexandre de Moraes, desafiando sua absurda pretensão de agir como um juiz universal da democracia. No entanto, é impossível ignorar que veículos como o Estadão apoiaram efusivamente essa postura no passado, alimentando uma tirania que agora condenam. Curiosamente, essa mudança de posição vem sem qualquer mea-culpa ou reconhecimento do erro anterior, deixando evidente a falta de responsabilidade por validarem uma insanidade que contribuiu para os abusos que hoje criticam. O investidor Leandro Russell apontou: o editorial de hoje do Estadão simplesmente não faz sentido. O jornal faz uma crítica ao ministro Moraes por conta do, abre aspas, atropelo de ritos processuais e a produção de provas contra suspeitos fora do processo regular, fecha aspas. Ao mesmo tempo que se coloca contra qualquer anistia aos condenados do 8 de janeiro. O problema é esse: se o jornal reconhece que esses inquéritos são incompatíveis com o Estado de Direito, ou seja, com a Constituição brasileira, como pode defender que pessoas continuem presas por conta deles? Quer dizer, então, que o Estadão defende a prisão de pessoas fora do ordenamento jurídico. O estado de exceção é justificável para perseguir pessoas que o jornal não gosta. Como é mesmo o nome desse tipo de regime político? Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. O ativismo judicial no nosso país, obviamente que em particular da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saudar aqui os demais presentes, Paulo Faria, doutor Paulo Faria, advogado criminalista, doutora Mariane Cardoso, secretário-geral da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Minas, também doutor Marcelo Monteiro, que é procurador de Justiça, e o professor de todos nós, doutor Ives Gandra Martins. Satisfação tê-lo conosco, sempre uma aula. Eu confesso que os últimos dias revelaram aquilo que só quem não quer ver não enxerga. Só quem não quer ver não enxerga. Nós estamos alertando, fui o primeiro deputado a falar do inquérito fake, quando eu chamo de inquérito fake, o inquérito das fake news, quando ele foi feito pelo ministro Dias Toffoli contra a revista Cruzoé, porque a Lava Jato estava chegando no Supremo. Fui à tribuna, denunciei, e foi muito bem narrado aqui durante este momento, durante esta audiência pública, tudo o que aconteceu desde então. Houve 2 eventos concomitantes, se formos olhar historicamente, para que nós chegássemos a esse ponto, que explicam, obviamente, jamais vão justificar o que está acontecendo. Primeiro, o Lava Jato chega no Supremo Tribunal Federal. Segundo, elege-se um presidente da República que se opõe em ideias àquilo que antes era a hegemonia da esquerda nas instituições e na política brasileira. Esses 2 movimentos concomitantes levam à situação distópica que nós vivemos hoje. Estamos em 2022, mas mais parece 1984. E não me refiro ao ano. Refiro-me à brilhante obra de George Orwell, que foi para mim uma das maiores responsáveis, junto com o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, para que me interessasse por política e lutasse contra qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de censura, qualquer tipo de limitação às liberdades individuais que agridem ao Estado de Direito, que agridem a democracia. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, e digo, só não vê quem não quer enxergar, é perseguição política e censura. Coisa de ditadura, não é coisa de democracia. E quem ousa dizer que está defendendo a democracia, tomando atitudes antidemocráticas, está destruindo a democracia. Quem ousa dizer que está defendendo o Estado de Direito, tomando atitudes que ferem de morte o Estado de Direito, está também destruindo o Estado de Direito ao não observar o devido processo legislativo e todas as prerrogativas necessárias. Ficou ainda mais clara a perseguição política agora, quando a decisão recente do Alexandre de Moraes de bloquear contas de empresários brasileiros se baseou num pedido de um senador, da esquerda, Randolph Rodrigues. A decisão trazida à luz na segunda-feira do ministro Alexandre de Moraes não só foi baseada em manifestação de um senador de oposição, Randolph Rodrigues, como também de associações que são de esquerda. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação de Juízes para a Democracia, e assim vai. Entidades associativas que nós sabemos são de esquerda, são compostas por pessoas de esquerda. E elas não podem ingressar judicialmente? Claro que podem, mas para fazer perseguição política, não. Muito menos pode um ministro aceitar
Muito menos um ministro pode aceitar que tais manifestações sejam utilizadas como base para sua decisão. Digo mais, a representação da polícia é uma vergonha. É uma vergonha para a Polícia Federal. A representação da polícia é uma vergonha. E eu vou procurar ela aqui no meu celular para trazer as partes mais vergonhosas desse despacho. Ela traz as mensagens printadas de um grupo de WhatsApp privado e menciona como base para a decisão de buscar os celulares, por exemplo, o patrocínio da campanha como atos patrióticos, entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. As compras de bandeiras para o 7 de setembro mencionadas em conversa de WhatsApp num grupo de empresários é mencionado como algo que pode ser ameaçador à democracia brasileira. Mas, para demonstrar o caráter da perseguição política, o delegado se chama Fábio Álvares Schor. Para demonstrar o caráter de perseguição política, diz ele, como é sabido, não diz de onde que se sabe isso, mas como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora, principalmente considerando o ingrediente do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Ele está, primeiro, supondo que os atos serão violentos. Supondo que os atos 7 de setembro serão violentos. Historicamente, eu participei de todas as manifestações com bandeiras do Brasil pelo impeachment de Dilma contra o PT. Se havia alguém violento, era uma raríssima exceção e muitas vezes ainda era infiltrado pela esquerda. Então, eles supõem que são violentos, mas do outro lado, a esquerda faz as suas manifestações e nunca se viu uma perseguição dessa do Poder Judiciário, como manifestações do MST, da CUT, da UNE, quebrando tudo, incendiando lixeira, quebrando carro, lojas, tudo que vem pela frente. Aliás, eles não só ameaçaram invadir o STF, eles invadiram o STF. O MST invadiu o STF. Grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Ele ainda bota dita conservadora para dizer, me afasta, eu não sou conservador, eu não tenho nada com isso. Estou usando até essa palavrinha aí, dita conservadora, que eu não conheço direito, mas é dita conservadora. É um absurdo! Absurdo! Uma vergonha para a Polícia Federal. Uma vergonha para a Polícia Federal. Estou providenciando, inclusive, representação na ouvidoria, porque não é possível que haja, dentro da Polícia Federal, um servidor fazendo um trabalho desses de perseguição política. Envolvem pessoas integrantes do grupo, considerando o ingrediente, do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. Poder econômico e político. Essas pessoas, poder econômico, perto da força e da máquina estatal, não tem nada. Poder político, perto da força da máquina estatal, não tem nada. Aliás, não tem nem foro privilegiado. Não podiam nem estar sendo objeto de investigação do STF. É vergonhoso, é vexaminoso para a Polícia Federal e para o STF. É vergonhoso. Eu aqui estou defendendo a Polícia Federal e o STF. Porque eu estou dizendo que o que este servidor policial federal e o que o ministro Alexandre de Moraes estão fazendo é vergonhoso para as instituições, está enlameando o nome dessas instituições. E eu tenho direito de fazer isso como deputado, mas eu tenho dever, porque eu estou aqui para defender as instituições, estou aqui para defender o meu parlamento, o parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Covarde! Senado da República, covarde! Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado da República, onde vocês estão?
defendendo o Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional importantíssima em qualquer país democrático, em que se respeita o Estado de Direito, defendendo a Polícia Federal, que, aliás, foi fundamental para revelar inúmeros escândalos de corrupção. A Operação Lava Jato está aí para demonstrar. Mas há atitudes vergonhosas de membros seus que precisam, sim, ser objeto aqui da Câmara dos Deputados, não apenas de audiência pública, que é importante que estamos fazendo ela aqui hoje, mas também de projetos de lei e reformas para impedir que isso possa voltar a acontecer no Brasil. É 2022, mas mais parece 1984. E eu me pergunto o que nós queremos para 2023, época de eleição, de campanha eleitoral. As pessoas precisam prestar atenção, inclusive e sobretudo nos candidatos ao Senado, para saber quem está se pronunciando sobre esses absurdos que estão acontecendo. Também os candidatos a deputado federal. É no parlamento que se faz a legislação e se muda o jogo de verdade. Obviamente que eu desprezo, repudio qualquer manifestação golpista. É óbvio. Senão não seria deputado federal, senão não estaria concorrendo à reeleição, senão eu não acreditaria na democracia. E é por isso que eu a defendo. E é por isso que eu defendo o direito das pessoas se manifestarem independentemente da posição política que elas exprimam. Hoje nós temos pessoas caladas no Brasil pelo Poder Judiciário, redes sociais, inclusive de um deputado federal que é concorrente à reeleição e do presidente dessa audiência pública, suspensas. Só um lado pode falar? Aliás, ministro Alexandre de Moraes, não existem apenas dois lados. Vamos parar com esse maniqueísmo. Nós mesmos aqui somos independentes na Câmara dos Deputados. Existem muitas formas de pensar. Há uma pluralidade de ideias no país e nós precisamos saber quem pensa de qual forma, justamente para que, me perdoem a palavra, os idiotas sejam de forma transparente conhecidos e não hajam nas sombras. É para isso que existe liberdade de expressão. Mas a distopia orwelliana, nesse momento, predomina. O tal do duplo pensar. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Eu estou realmente muito indignado com o que está acontecendo no nosso país. Mas que essa nossa indignação nos leve à preocupação. Não existe um povo livre quando o governo não é limitado. Quando ele se excede, ele prejudica a liberdade. Eu vejo que, além da questão da perseguição política, me parece haver até questões pessoais envolvidas. Não gostaria de pensar nisso, mas as decisões são tão manifestamente ilegais e inconstitucionais que as maiores entidades empreendedoras, empresariais do Brasil e agora também, infelizmente, os meios de imprensa e de comunicação têm se manifestado contra esse arbítrio, contra esse abuso, essa ditadura do Poder Judiciário, que está fazendo uma devassa em cidadãos. Quebrar sigilo telemático da conversa de WhatsApp dos cidadãos, o sigilo bancário, bloquear contas, é como o policial pegar o cidadão e fazer uma revista. Mas não é uma revista só apalpando ele, vendo se ele tem alguma coisa estranha no bolso. É pedindo para tirar o paletó. É pedindo para tirar os sapatos. Agora as meias. Vamos ver essa conversa de WhatsApp aqui, o que está acontecendo ali. Quem sabe ele está planejando alguma coisa. Conversa de WhatsApp, tem gente naquele grupo que nem falou nada. E está com as contas bloqueadas. E está com sigilo telemático quebrado. Tira também a calça. Vamos lá. Gravata, camisa também. Mas tô só de cueca. Tira. Tira a cueca. Estão pelados, nus, diante da Polícia Federal e do Judiciário brasileiro por uma decisão ilegal, abusiva, autoritária, inconstitucional. E cadê o Senado? Cadê o Senado? E faço questão de dizer mais uma vez, porque eu estou sendo cobrado, e justamente cobrado.
pelo eleitor, pelo cidadão lá na ponta, que diz, vocês não vão fazer nada, eu estou fazendo, estou falando, estou tentando, estou propondo projeto de lei, estou fazendo o que eu posso, agora e o Senado? Eu aqui, presidente, encerrando essa minha manifestação, me perdoem pela veemência, eu acredito num país verdadeiramente livre, num país em que a gente possa falar o que pensa, num país em que a gente possa expressar opinião, num país em que devemos ser, sim, responsáveis com a nossa opinião e com as instituições. E é porque eu defendo as instituições, porque eu defendo, repito, o parlamento, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Os três poderes, que eu quero harmonia e independência entre eles, que eu quero que seja respeitado o que está no artigo 53 da Constituição, que eu faço questão para encerrar a ler aqui, senhor presidente, que diz literalmente o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, é o plural de qualquer, a única palavra no português que tem um S no meio, quaisquer, não falou nem qualquer o constituinte derivado, porque foi alterado, foi uma emenda constitucional feita para deixar ainda mais claro o que já era óbvio. Quaisquer, é no plural. Qualquer, exponencialmente, quantas vezes quiser, é quaisquer opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.